Rapaziada, o lateral Lucas Marques, que foi anunciado pelo clube do Remo para ser um mais novo reforço ali da equipe para a disputa dos campeonatos nacionais, para a disputa também do estadual e do campeonato regional, que é a Copa Verde, acabou sendo desanunciado, entre aspas, porque não passou em alguns exames médicos. Com isso, o seu contrato não foi consolidado, ou seja, não foi assinado. E aí ficou toda aquela, enfim, aquela brincadeira, né, de porque amadorismo e tudo mais, como é que um time anuncia um jogador e depois desanuncia, digamos assim, e é uma palhaçada com o torcedor, é uma palhaçada com a entidade, enfim. Para vocês ficarem cientes, isso aí é muito comum de acontecer no futebol, e eu vou trazer aqui para vocês alguns casos que aconteceram, inclusive com jogadores graudíssimos, como por exemplo um dos maiores jogadores de todos os tempos daqui do Brasil. Então se liga aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar muito sobre alguns casos aí que realmente fizeram a torcida de palhaço, rapaziada. Mas como eu já falei, começando por esse caso do Lucas Marques aí, não é pra fazer o torcedor de palhaço, nem o clube de palhaço. O que acontece é que ele teve alguns problemas ali nos exames médicos e acabou não assinando com o clube. O clube ia sair prejudicado se acaba deixando esse jogador fazer parte do elenco, porque ia ter problemas físicos ali durante a temporada e, enfim, ia ser muito complicado depois, porque o jogador precisa estar 100% para poder rescindir o contrato, ou seja, se fecha esse contrato aí com o Remo, ia ser com certeza prejuízo para a equipe depois. Mas outra situação parecida que aconteceu foi justamente com o atacante Kleber Gladiador. Vocês devem lembrar do Kleber Gladiador, né, que defendeu ali o Curitiba, brilhou bastante ali no Curitiba, jogou também ali nos Estados Unidos recentemente, mas enfim, o Kleber Gladiador, em uma época ali que ele estava no Curitiba, ia ser transferido para o Fluminense, mas acabou tendo problemas ali na hora de fazer os seus exames. Teve ali detectado uma artrose e o jogador, que já havia sido anunciado pelo Fluminense, acabou não vestindo a camisa do Fluminense. E aí continuou lá no Curitiba, deixando a galera lá no Rio também com aquela carinha de palhaço, porque foi anunciado, depois o jogador acabou não jogando. Outro caso também interessante que aconteceu foi no Paysandu, mas dessa vez por erro da Federação Paraense de Futebol. Naquela época, em 2012, o Paysandu chegou a anunciar duas contratações, ambos ali viriam para disputar a Série C daquele ano de 2012, porém foi a CBF que mandou um comunicado que os jogadores não poderiam atuar pelo Paysandu em 2012 na Série C. Isso porque ambos os jogadores já tinham defendido outras duas equipes naquele ano, também na Série C, e aí não iriam poder mais vestir a camisa do Paysandu naquela temporada. Isso aí deixou o torcedor bastante chateado. O presidente da época, Luiz Omar Pinheiro, também ficou bastante chateado, principalmente porque o Marcelinho Paraíba veio para Belém, foi apresentado no estádio lotado ali pro torcedor bicolor, e aí, rapaziada, logo 2 dias depois veio essa bomba que ele não ia poder jogar pelo Paysandu. Deixou todo mundo com cara de palhaço, que passou a tarde toda lá em festa com o jogador numa Curuzu lotada em uma tarde calorosa aqui em Belém do Pará. Outra situação que deixou a torcida também com uma cara de palhaço foi justamente o Wagner Love, lá em 2005, o jogador ia jogar no Corinthians, mas sempre tem um mais, o CSKA, que era detentora dos direitos lá do jogador, do Wagner Love, acabou não aceitando os termos propostos pelo Corinthians e acabou pedindo para que o jogador retornasse para a Rússia. E o Wagner Love, que já tinha sido anunciado, já tinha vestido a camisa do Corinthians, já tinha feito toda aquela onda de entrevista e tudo mais, acabou tendo que cumprir a ordem do CSKA e voltar para lá, para a Rússia, deixando a galera do Timão com cara de palhaço. Porém, não tanto quanto quando aconteceu de Didier Drogba, um dos maiores atacantes de todos os tempos, né? A gente sabe muito bem do que jogava esse marfinense, que era uma lenda do futebol, né? Ainda é uma lenda do futebol, é vivo, né? Enfim, ele também deixou a torcida do Timão na mão demais. Isso porque, rapaziada, lá em 2017, simplesmente o cara ia acertar, ou melhor, ele ia jogar pelo Corinthians, porque já tava tudo acertado com o Corinthians.
Ele inclusive tinha sido anunciado, tinham preparado camisa, feito camisa com o nome do jogador, já estavam preparando toda aquela festa para receber o jogador no dia da sua apresentação. Mas aí, né, o jogador simplesmente foi lá e negociou com o Phoenix Rising, eu acho que é essa a pronúncia, mas é um clube lá dos Estados Unidos, acabou indo jogar lá nos Estados Unidos e deixou a torcida do Corinthians com cara de palhaço demais, rapaziada, principalmente porque, como eu falei, já tinham até comercializado camisas antes do jogador chegar no Brasil. Parecido com o que aconteceu aqui com o Soares, antes dele chegar para jogar no Grêmio, já estavam fazendo camisas, já estavam vendendo as camisas do Soares. Pois é, lá em 2017 também aconteceu com o Didier Drogba, que acabou optando por jogar lá nos Estados Unidos. Se tu tá curtindo essa lista aqui, meu amigo, já te peço, deixa esse like aí, meu amigo. Deixa esse like aí, porque senão o próximo time que vai ser feito de palhaço vai ser o teu. E eu tenho certeza que tu não quer isso. E se tu gosta de conteúdos sobre futebol, fica aqui comigo sempre. Então se inscreve aí e ativa esse sino das notificações também, enquanto a gente vai continuar aqui falando de fute, dessa vez com o Ronaldinho Gaúcho. Não poderia faltar o bruxo aqui nessa lista, né? Claro que o Ronaldinho Gaúcho é o dono dos maiores rolês aleatórios que acontecem, inclusive no quesito contratação. Isso porque o Ronaldinho Gaúcho, quando foi para vir pro Brasil, ele simplesmente ia jogar lá no Grêmio. A gente sabe que o Grêmio foi a equipe ali que revelou o Ronaldinho Gaúcho, né? Afinal de contas, né? Ele é gaúcho, todo mundo esperava que ele fosse de volta jogar lá no Grêmio. Anunciaram o jogador, fizeram aquela festa, começaram a montar as estruturas e montaram lá no estádio um monte de caixa de som e tal para anunciar o jogador, fazer aquela festa bacana com a torcida. Porém, o que o Ronaldinho Gaúcho fez? Assinou com o Grêmio? Não. Foi jogar no Flamengo. E aí, rapaziada, tu pensa que parou por aí? Não. Ronaldinho Gaúcho, depois do Flamengo, ele foi anunciado como reforço do Palmeiras. Ele ia defender o Verdão. E aí ele foi jogar no Palmeiras? Não, ele foi jogar no Atlético Mineiro, que todo mundo sabe, né? E aí pronto, né? Já tá bom por aí, né, Ronaldinho Gaúcho? Não, né? Ele foi anunciado como novo reforço do Vasco e aí ele simplesmente foi jogar no Fluminense. Pô, cara, de novo, cara! Esse é o nosso queridíssimo Ronaldinho Gaúcho. Mas enfim, rapaziada, comenta aqui embaixo se teu time já passou por alguma situação dessas e o que tu achou dessas aqui também que eu te contei. Não esquece de se inscrever aqui no canal, como eu já te falei, ativa esse sino pra tu não perder os próximos conteúdos. Tamo junto, até a próxima, eu sou o Marcelo Guedes, é nóis e valeu!